Fala, nação palmeirense! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bastidores do Verdão Últimas Notícias. Preparem-se porque o que vamos revelar hoje vai mexer completamente com as suas expectativas para esta temporada. E olha, quando você achar que já viu tudo, eu garanto que ainda tem mais. Então fique até o final porque as informações que chegaram são de outro nível. Antes de mais nada, preciso que vocês prestem muita atenção no que vou falar agora. Nas últimas horas, uma movimentação intensa tomou conta dos bastidores do Palmeiras. Estamos falando de negociações milionárias, de decisões que podem mudar completamente o rumo do time nesta temporada e de situações que estavam sendo tratadas com extremo sigilo até agora. A diretoria palestrina não tem medido esforços para montar um elenco cada vez mais forte, e o que aconteceu recentemente comprova isso. Vamos aos fatos então, porque sei que vocês não aguentam mais de ansiedade. A confirmação veio diretamente da Inglaterra e de uma forma que ninguém imaginava. O técnico do Wolverhampton, Rob Edwards, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, véspera do confronto contra o Chelsea pela Premier League, soltou a informação que os palmeirenses estavam esperando há dias. Ele confirmou oficialmente a transferência de John Arias para o Palmeiras. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. O meia-atacante colombiano que brilhou com a camisa do Fluminense e conquistou até a Libertadores em 2023 está voltando ao futebol brasileiro, mas desta vez para vestir o manto sagrado do maior campeão do país. Edwards não teve meias palavras ao falar sobre a situação. Ele deixou claro que Palmeiras e Wolverhampton já chegaram a um acordo total e que Arias não vai mais atuar pela equipe inglesa. O treinador ainda ressaltou que esta decisão foi tomada pensando no que seria melhor para o futuro do clube inglês, que atravessa um momento delicadíssimo na temporada, praticamente rebaixado e precisando cortar custos urgentemente. A situação financeira dos Wolves é complicada e a venda de Arias representa um alívio importante para os cofres do clube. Nas palavras do próprio Edwards, já existe um acordo entre os clubes, então espero que a transferência aconteça nos próximos dias. Ele ainda complementou dizendo que estavam cientes da possibilidade da saída do jogador e que mantiveram o controle da situação. Ninguém sairia sem a aprovação deles se não achassem que era o melhor para o futuro do Wolverhampton. É impressionante como essa negociação foi conduzida de forma profissional por ambas as partes. Agora vem a parte que vai deixar vocês ainda mais impressionados. Segundo informações apuradas pela ESPN, John Arias assinou na última quinta-feira um termo de compromisso com o Palmeiras. O colombiano de 28 anos deve desembarcar em São Paulo na próxima semana para realizar os exames médicos de praxe e assinar oficialmente um contrato válido por 4 temporadas com o Verdão. 4 anos de contrato. Isso mostra o quanto o Palmeiras acredita no potencial deste atleta e o quanto quer construir algo sólido com ele no elenco. Mas segurem-se nas cadeiras, porque os valores envolvidos nesta operação são realmente impressionantes. O Palmeiras aceitou pagar 25 milhões de euros ao Wolverhampton pela contratação de Arias. Convertendo para nossa moeda, estamos falando de aproximadamente 155 milhões de reais. É uma das maiores transações da história recente do futebol brasileiro. E atenção para este detalhe importante: os pagamentos serão parcelados ao longo de 4 anos, o que demonstra o planejamento financeiro impecável da diretoria alviverde para não comprometer as finanças do clube. E tem mais detalhes interessantes nessa negociação que vocês precisam saber. Por questões contratuais, o Fluminense tinha preferência na negociação de Arias. O tricolor carioca chegou a fazer uma proposta de 20 milhões de euros, algo em torno de 124 milhões de reais, mas ficou abaixo da oferta palmeirense. Isso mostra a força financeira e o poder de investimento que o Palmeiras tem atualmente no mercado. O clube não hesitou em ir além para garantir a contratação. Mas a novela envolvendo Arias teve outro capítulo interessante. O Flamengo também entrou na disputa e oficializou uma proposta aos Wolves pelo colombiano nos últimos dias. Porém, aqui vem um detalhe que mostra o caráter e a gratidão do jogador. Arias recusou a investida do Flamengo para não atuar no rival do Fluminense, clube onde ele construiu uma história vitoriosa e conquistou 6 títulos entre 2021 e 2025.
Dentre essas conquistas, destaque absoluto para a Libertadores de 2023, onde Arias foi peça fundamental. A passagem de Arias pelo Fluminense foi realmente marcante. Ele se tornou ídolo da torcida tricolor e mostrou todo o seu talento, principalmente no Mundial de Clubes, onde suas atuações chamaram a atenção do futebol europeu. Foi justamente após esse torneio que o Wolverhampton decidiu investir no colombiano, levando-o para a Premier League em julho do ano passado. Na Inglaterra, Arias disputou 24 jogos, marcou 2 gols e deu uma assistência pelo clube aurinegro. Agora, Arias retorna ao Brasil com status completamente diferente. Ele chega ao Palmeiras como uma contratação de peso, com experiência europeia recente, rodagem internacional e conhecimento profundo do futebol brasileiro. A expectativa é que ele possa ocupar diferentes posições no setor ofensivo, trazendo versatilidade tática para o esquema de Abel Ferreira. O português já demonstrou interesse em contar com o colombiano e vê nele características importantes para o estilo de jogo que o Palmeiras vem apresentando. A torcida palmeirense está em festa com essa contratação, e não é para menos. Estamos falando de um jogador que conhece bem a pressão de grandes clubes, que já conquistou títulos importantes e que chega motivado para escrever um novo capítulo em sua carreira. A adaptação deve ser rápida, justamente por ele já conhecer o futebol brasileiro e suas particularidades. Mas não para por aqui, torcedor palmeirense. Enquanto o Palmeiras comemora a chegada de Arias, outra situação mexe com as emoções da nossa torcida, e desta vez nem tudo são flores. Estou falando de Paulinho, nosso atacante que tem sido tratado com extrema cautela pelo departamento médico e pela comissão técnica do clube. E a informação que chegou nas últimas horas tem deixado muitos torcedores irritados e impacientes. O Palmeiras definiu internamente a data de retorno de Paulinho aos gramados, e essa projeção não tem agradado parte da torcida. Segundo informações do portal UOL, o clube trabalha com a expectativa de que o atacante volte a atuar somente a partir do mês de maio. Maio! Estamos em fevereiro, e isso significa que ainda teremos pelo menos 3 meses sem poder contar com um dos nossos principais jogadores do elenco. Mas a situação é ainda mais complexa do que parece. A comissão técnica e o departamento médico do Palmeiras não estão apenas projetando o retorno de Paulinho para maio. Eles entendem que o atacante só vai alcançar seu melhor nível físico e técnico após a Copa do Mundo. Ou seja, estamos falando potencialmente de um retorno gradual, onde Paulinho pode até voltar a jogar em maio, mas não estará em sua plenitude de condições. A diretoria alviverde tem adotado um planejamento extremamente conservador em relação ao retorno de Paulinho. A ideia central é não acelerar nenhuma etapa do processo de recuperação, evitando a todo custo riscos de novas lesões ou perda de rendimento ao longo da temporada. É uma abordagem cautelosa que visa pensar no longo prazo, mas que naturalmente gera ansiedade na torcida que quer ver seu atacante em campo o quanto antes, especialmente em jogos importantes do Campeonato Paulista e nos confrontos iniciais do Brasileirão. A ausência de um atacante do calibre de Paulinho sempre faz diferença, e a torcida sabe disso. Vale lembrar que Paulinho vinha sendo uma das principais referências ofensivas do Palmeiras. Sua capacidade de finalização, movimentação dentro da área e faro de gol fazem muita falta ao time. Sem ele, Abel Ferreira precisa encontrar alternativas e fazer ajustes táticos que nem sempre são simples. Por isso, a expectativa pelo retorno é gigantesca. A questão é que o departamento médico do Palmeiras está trabalhando com base em dados científicos, análises detalhadas do quadro clínico do atleta e projeções que levam em consideração não apenas a recuperação da lesão em si, mas também o recondicionamento físico completo. Não basta estar curado da lesão, é preciso estar em condições plenas de atuar em alto nível e suportar a carga de jogos que um calendário intenso exige. Outro ponto importante é que o Palmeiras tem compromissos fundamentais no segundo semestre, incluindo as fases decisivas da Libertadores, caso avance, e a reta final do Campeonato Brasileiro. Ter Paulinho em sua melhor forma para esses momentos pode ser a diferença entre conquistar títulos ou ficar pelo caminho. É um cálculo de risco que a diretoria está fazendo de forma muito consciente. Mesmo com toda a frustração que parte da torcida possa sentir agora, é preciso reconhecer que essa abordagem cautelosa tem sua lógica. Quantas vezes já vimos jogadores retornarem antes do tempo e sofrerem novas lesões que os afastaram por períodos ainda maiores?
O Palmeiras está tentando evitar justamente esse cenário, protegendo seu patrimônio e garantindo que Paulinho possa contribuir de forma decisiva quando realmente for necessário. Então, torcedor palmeirense, chegamos ao final deste vídeo repleto de informações importantíssimas. John Arias chegando para reforçar o ataque alviverde numa negociação milionária e Paulinho com retorno projetado apenas para maio, gerando ansiedade e até irritação em parte da torcida. São dois movimentos que mostram faces diferentes do planejamento palmeirense, a ambição de contratar bem e a prudência de preservar seus atletas. Agora, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. O que você achou da contratação de Arias por esse valor? Você concorda com a cautela do Palmeiras em relação ao retorno de Paulinho ou acha que o clube está sendo excessivamente conservador? Deixe sua opinião aqui nos comentários, quero ver todo mundo participando e debatendo esses temas que são tão importantes para o nosso Verdão. E se você ainda não é inscrito no canal Bastidores do Verdão Últimas Notícias, não perca mais tempo. Clique agora no botão de inscrição e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma informação sobre o Palmeiras. Todo dia tem conteúdo novo, análises, notícias em primeira mão e tudo o que você precisa saber sobre o maior campeão do Brasil. Ative as notificações e faça parte da nossa família palmeirense aqui no canal.